Sistema de remuneração. Bem, existem dois tipos de sistema de remuneração. Vou trabalhar esses dois com vocês. Tem alguém com o microfone aberto? Vou trabalhar esses dois módulos com vocês. Lembrando que uma remuneração, um sistema é trabalhado em um tópico e o outro sistema é trabalhado no próximo tópico. Mas vamos lá. Quais são esses dois tipos de sistema de remuneração? Nós temos o sistema de remuneração tradicional e nós temos o sistema de remuneração estratégica por habilidade, competência e variável. Esses são os dois tipos de sistema de remuneração que o livro trabalha. Qual é a diferença do sistema de remuneração tradicional e do sistema de remuneração estratégia por habilidade? No sistema de remuneração tradicional, nós vamos ter uma remuneração física. É um pagamento baseado em um valor fixo que vai servir para a empresa recompensar e motivar o funcionário. Ele vai ser estabelecido conforme o valor que é agregado ao cargo, ao valor que aquele cargo ele representa. Isso é o sistema de remuneração tradicional. Ele é o que as empresas mais utilizam. Para também efetivar essa remuneração tradicional, para montar um programa, por exemplo, de remuneração tradicional, é necessário fazer um diagnóstico preliminar. Todas as vezes que nós falamos em diagnóstico, lembrem-se que é o momento que nós vamos levantar informações, sempre. Nesse caso da remuneração, nós vamos levantar informações específicas do cargo e do salário. Aonde está o cargo na estrutura hierárquica da organização? Qual é o sistema de remuneração? Então, nós vamos fazer isso. Depois, nós vamos fazer um planejamento e divulgação do projeto de remuneração tradicional. Então, nós estamos pensando em melhorar a nossa remuneração tradicional, que é esse valor fixo que nós vamos receber todo mês. Então, nós vamos montar um projeto de remuneração. Esse projeto de remuneração, ele precisa ser planejado, pensado, muito bem elaborado. Primeiro vai se discutir com as chefias e depois vai divulgar para os colaboradores, para que eles tenham acesso a essas informações, né? E avaliação de cargos. Sempre é importante fazer a análise da descrição de cargos. Todos os cargos nós vamos ter descritos o que precisa ser feito, quais são as responsabilidades, como nós já estudamos anteriormente. E é sempre importante fazer uma análise dessa descrição de cargo e entender, né, sempre quais são as responsabilidades e o que aquele funcionário ele precisa fazer. É sempre importante fazer essa revisão. Depois de tudo isso, é muito importante também fazer uma avaliação sobre como está a descrição desses cargos, como está esses salários, e também sempre fazer uma pesquisa para verificar se aquele salário ele está sendo compatível com o que está sendo colocado no mercado. Então, esse é o sistema de remuneração tradicional. Além desse sistema, eu já adiantei a vocês que nós temos o sistema de remuneração estratégica por habilidade. Esse sistema de remuneração estratégica por habilidade, ele não é um valor fixo, né? Ele não é um valor fixo, aquele valor que a empresa vai pagar exatamente todos os meses para o funcionário, mas ele vai remunerar as pessoas conforme os resultados alcançados por elas. Então, se esse mês as pessoas, ela produziu mais, ela vai receber mais. Se no mês que vem ela produzir menos, então ela vai receber menos. Então, a tendência agora é que essa renda, ela fique mais variável, né? Que vai variando conforme o mês. Com esse tipo de remuneração, né? Conforme as habilidades e a produtividade das pessoas,
O livro defende que elas vão ficando mais motivadas e melhor remuneradas. Quanto mais trabalha, mais recebe. Não faz sentido nós falarmos em remuneração estratégia sem ter uma estratégia. A empresa ela precisa criar estratégias para remunerar dessa forma. Então, nós vamos verificar o que é importante para a empresa, para que o funcionário faça e que nós conseguimos atrelar isso ao recebimento desse tipo de remuneração. Bem, e é sempre aquele mesmo processo, né? Nós sempre vamos iniciar com o diagnóstico. Para a gente implantar um sistema de remuneração estratégia, nós precisamos também começar pelo diagnóstico, levantando as informações de como está isso na empresa, como está o cargo, como está a remuneração, levantar os pontos fortes e os pontos fracos do sistema que está sendo utilizado, entre outras informações relativas a isso, ao cargo e à remuneração que está sendo colocada. Se nós levantamos aqui quais são as vantagens e desvantagens do sistema hoje, nós vamos conseguir avaliar então se isso nós precisamos mudar ou não. É sempre importante saber o direcionamento da empresa, saber por onde, né, para onde a empresa vai, onde ela quer chegar, saber o que é valorizado dentro da empresa, aquilo que eu estava falando para vocês anteriormente, né, para a gente conseguir atrelar isso ao recebimento, né? Então, hoje é importante para a empresa a produção, a quantidade de produção, então vamos estabelecer metas ou agregar o salário a isso. E a partir disso, então, nós vamos conseguir construir um sistema de remuneração a partir de análises dessas informações indicadas anteriormente. E é sempre importante ter uma preparação sobre esse sistema para os líderes, né? Fazer um bom planejamento, comunicar-se bem em relação a esse novo sistema. E para que a gente possa garantir a continuação, é importante também que as pessoas se conscientizem sobre esse sistema. Pessoal, conceito básico do tópico anterior. Vamos começar agora a unidade 3, então. Lembrando que, para quem está chegando agora, eu combinei inicialmente de tentar fazer um resumo do livro para que nós possamos avançar. Eu estou falando sem perguntar se vocês estão entendendo, se está tudo bem, se tem dúvida, mas caso vocês tenham dúvidas, queiram contribuir, pode abrir o microfone, pode perguntar, fiquem à vontade. Caso eu não saiba da resposta hoje, eu posso estudar ela e trazer para vocês na próxima aula, mas fiquem à vontade para abrir, para perguntar e para comentar. Unidade 3, processo de manutenção de pessoas, ok? Então, nós estamos lá naquele caminho. Recrutei pessoas, selecionei pessoas, agreguei ela, interagi ela na organização, treinei, remunerei. Então, até aqui nós estudamos as 5 atividades básicas de recursos humanos, que é importante para vocês, tanto para a prova, quanto também prova de concurso, tanto para a prova aqui na Uniaselv, quanto para a prova de concurso. É muito importante ter em mente essas 5 atividades básicas, conhecê-las minimamente. Agora vamos seguir para a próxima unidade e ela vem trazer alguns elementos importantes para nós pensarmos sobre essas 5 atividades básicas. Mas a partir daqui, ela já não especifica mais as 5 atividades básicas. Processo de manutenção de pessoa. Para que nós possamos estudar esse processo de manutenção de pessoas, é importante falar sobre cultura organizacional. Ao falar sobre cultura organizacional, nós precisamos já ter essa informação inicial, que a cultura organizacional surgiu pesquisas, começou a ser falada lá na década de 1950, mas foi somente a partir de 1980, a partir dessa década, que nós vamos intensificar a nossa preocupação com a cultura organizacional.
Sabemos que a cultura organizacional ela vai afetar significativamente o desenvolvimento da empresa, da organização. Por isso é importante estudar ela quando nós falamos sobre recursos humanos. Nós vamos entender melhor porque o que tem a ver esses recursos humanos com a cultura. Bem, o que é cultura organizacional? Vamos pensar. A cultura organizacional na verdade, ela envolve elementos como crenças, valores, normas que influenciam no clima organizacional, ok? Cultura organizacional, crenças, valores, normas são elementos, são característica de um grupo, característica de um povo que vai influenciar ali dentro da organização, no desempenho da organização. A própria organização tem a sua cultura, a própria organização tem as suas crenças, tem os seus valores e tem as suas normas. E é a isso que nós vamos atribuir a cultura organizacional. Crenças, valores, normas, características próprias de uma organização. Então, cada organização ela vai ter a sua maneira, né, de agir, de pensar, né, diante de situações. E essa maneira singular é o que vai caracterizar a cultura de uma organização. Cada organização tem as suas regras, tem a sua própria comunicação, tem o seu próprio estilo gerencial, e isso é cultura da organização. A cultura organizacional, ela tem 3 níveis. Ela tem um nível de artificialidades observáveis, valores e concepções básicas. Vamos entender cada um desses níveis. O nível de artificialidades observáveis é aquilo que nós vamos conseguir ver, perceber, observar, e o livro até coloca que nós vamos conseguir palpar essas coisas. Isso é algo que está ali no nível de artificialidades observáveis. Por exemplo, questões de vestimenta, né? A vestimenta é algo que vai caracterizar uma organização. Então, faz parte da cultura? Faz. É algo observável? É algo que nós conseguimos ver? É. Então, está aqui no nível de artificialidades observáveis. Nós podemos ver, nós podemos sentir. O nível de valor. Já no nível de valor, é algo que nós não conseguimos ver com os nossos olhos, pegar, sentir com o nosso corpo. É algo que nós vamos apenas conhecer se nós aplicarmos uma entrevista ali. O que faz parte dos valores são as nossas ideologias, as nossas filosofias. A organização tem ideologias, tem filosofias? Tem. Então, isso faz parte dos valores. Nós conseguimos ver a filosofia? Não. Então, ela não está no nível de artificialidades observáveis, ela está ali no nível de valores. Já as concepções básicas é algo mais inconsciente, né? Então, ela envolve observações mais intensas e mais complexas. Nós não conseguimos pegar aquilo que é inconsciente, ou às vezes nós não conseguimos sentir aquilo que é inconsciente. Às vezes nós podemos até fazer entrevistas, mas isso não vai aparecer como resultado dessas entrevistas, porque a própria pessoa nem sabe que ela pensa desse jeito ou que ela faz isso. Por exemplo, processos mentais, sentimentos e comportamentos. Isso faz parte do nível de concepções básicas. O que exatamente faz parte da cultura organizacional? Valores, crenças e pressupostos, ritos, rituais e cerimônias, histórias e mitos, tabus, heróis, normas, processos de comunicação e símbolo. Esses elementos é o que caracteriza a cultura organizacional. Então, o valor faz parte da cultura? Faz. Os tabus faz parte da cultura? Faz. E a própria empresa tem também todos esses elementos, e são esses elementos que vêm caracterizar a cultura da organização. O que é valor?
Quando nós precisamos definir o que é valor, nós precisamos perguntar: o que é importante para atingir o sucesso? A resposta dessa pergunta é o que vai definir o que é valor para essa pessoa. O mesmo vale para uma organização. Para nós conhecermos o valor daquela organização, nós precisamos indagar o que é valor para essa organização para ela atingir o sucesso. Como, por exemplo, ética, respeito, justiça. Se a resposta dessa organização for esses elementos, isso é valor para a empresa. Então, para mim, é importante minha organização, estou pensando, né? Para a empresa é importante ter ética para alcançar o sucesso. Então, isso vai ser o valor dela. Crenças e pressupostos. Crenças e pressuposto tem a ver com aquilo que de fato a empresa crê, aquilo que ela acredita, aquilo que ela tem como verdadeiro. Isso é crenças e pressupostos. Ritos e rituais. Quais são as atividades que a empresa faz como rito, né? Então, por exemplo, o próprio processo de integração, socialização, se ela faz sempre essas atividades, são ritos. Então, eu já expliquei para vocês, citei como exemplo. Na minha organização, todas as vezes que entra alguém, eu faço um momento, né, de socialização em que as pessoas se apresentam, mas de uma maneira bem dinâmica. Então, isso já é um rito para a minha organização. Não só nessas atividades que tem ali dentro da organização que são mais formais, mas tem algumas ações que são ritos dentro da empresa e que a gente nem percebe como rito. Por exemplo, fazer um churrasco toda sexta-feira é um rito. São atividades que estão ali dentro da empresa de uma forma constante. Tem algumas empresas que fazem orações antes de começar, né, as atividades, são ritos também. Histórias e mitos. Histórias e mitos são narrações, são contos que é dito ali dentro da organização ou sobre a organização, e que por vezes não é verídico, então não se sustenta os fatos, então são histórias. Tabus. Tabus é aquilo que é proibido. Então, tem empresas que proíbem relacionamento afetivo entre os profissionais ali dentro. Isso é proibido, então isso é um tabu. Heróis. Heróis são personagens que a organização se sustenta, se espelham. Por exemplo, Bill Gates, né? Tem empresas que têm ele como um herói, como uma pessoa de referência. Normas. Normas são regras que a empresa vai adotar ali dentro em relação ao comportamento das pessoas. Então, por exemplo, não pode fumar lá dentro, tem uma área reservada para fumante, tem que passar maquiagem, tem que colocar brinco, esses tipos de normas que regulam o comportamento. Processo de comunicação. Processo de comunicação é as redes de relações que a empresa vai se formando para transmitir as informações, inclusive as normas, as regras, os tabus, os valores e outros elementos da cultura. Símbolos. Símbolos são objetos e ações que representam a empresa e que têm para ela um significado, né, específico. Então, o que é cultura? Cultura envolve isso: valores, crenças, ritos, histórias, mitos, tabus, heróis, normas, processos e símbolos. Isso é o que envolve a cultura de forma geral. Pensando na empresa, é isso que envolve a cultura dela, o que é valor para ela, o que é crença, quais são os ritos, as histórias, os tabus, heróis, normas, processos de comunicação e símbolo para a empresa. Funções da cultura. Bem, então, nós temos esses elementos culturais da própria empresa e ela não se dá por uma maneira isolada, ela tem as suas funções, ela agrega algo dentro das pessoas, dentro das organizações também. E o livro cita para nós 4 funções da cultura. A primeira é que ela dá às pessoas um senso de identidade. Então, o que significa identidade? Aquilo que as pessoas se identificam.
Vamos pensar no nosso RG. No nosso RG tem lá o nosso nome, a nossa filiação, a data de nascimento. Então, isso são informações da nossa identidade. Isso nos reflete. Agora, pensar na identidade dos membros. É isso também, o que reflete aqueles membros, quais são as informações dos membros da organização, os valores, eles vão se identificando com esses elementos, com os tabus, com as histórias, com os mitos, isso vai identificar esses membros. Ah, então a organização X ela se reúne todas as sextas-feiras para fazer um churrasco. Está então na identidade delas. Eu conheço aquelas pessoas que trabalham naquela organização dessa forma. A segunda função da cultura. A segunda função da cultura, ela vai dividir as fronteiras entre uma organização ou outra. Lembram que cada organização tem a sua própria identidade, tem a sua própria característica, tem a sua própria cultura. Pensar em uma empresa, nas características dela, na cultura dela, nos faz refletir sobre como a outra se contrapõe a ela. Então, é isso que dá até onde vai essa organização e até onde começa uma outra organização, digamos assim. O que diferencia, quais são os elementos que identificam uma organização da outra organização. Então, faz essa separação entre organizações. O terceiro ponto é que favorece o comprometimento com algo maior que os interesses individuais de cada um. Nós, enquanto pessoas, temos a tendência de pensar nos nossos próprios interesses. Ter elementos, simbologias, valores que nos unem é algo que nos faz comprometer com aquilo que é interesse coletivo, com aquilo que é interesse da organização. Quarto, estimula a estabilidade do contexto social, mostrando os padrões adequados aos funcionários, diminuindo a ambiguidade no ambiente do trabalho. Quando nós temos elementos culturais conhecidos, identificados, nós vamos saber qual é o padrão de comportamento ou de atividade dentro de uma organização. E isso vai reduzir as incompreensões ou compreensões de maneiras diferentes de algo relacionado dentro do trabalho. Então, essas são as 4 funções da cultura: senso de identidade, conseguir dividir as empresas, né? Então, tem um papel de divisor de fronteiras, favorece o comprometimento com os interesses coletivos e estimula o reconhecimento desses padrões e diminui as ambiguidades dentro do ambiente do trabalho. Nascimento da cultura e papel dos fundadores. O livro defende que a cultura ela nasce a partir de 3 etapas. Pode cair nas questões de vocês como 3 etapas ou 3 maneiras. Em primeiro lugar, quando os fundadores eles vão contratar alguém, eles já tentam encontrar alguém que se assemelhe à sua própria cultura, à sua própria característica. Então, aí já nasce então a cultura, e esse é o papel dos fundadores da organização. Primeira etapa é conhecer alguém, contratar alguém que tenha cultura semelhante com a da empresa. Depois, as pessoas vão se socializar, vão se interar dentro da organização. Essa é a segunda etapa. E a terceira etapa é quando o funcionário, de fato, molda o seu próprio comportamento conforme aquilo que é do fundador. Ou seja, o fundador da empresa, aquele que de fato é proprietário da empresa, espelha na sua própria empresa a sua cultura, aspectos das suas características, o fundador. E ele tem essa função de adaptar as pessoas, né? Na verdade, ele faz isso, adapta as pessoas conforme a sua própria cultura, desde lá do momento da contratação, quando eles tentam encontrar alguém que já tem uma cultura semelhante, então é fácil de moldar. Na segunda etapa, é o momento que o funcionário ele vai se socializar e ele já vai se inteirar o que é cultura para a empresa.
e o terceiro momento é quando ele vai moldar o seu próprio comportamento. Nesse sentido, os recursos humanos têm um papel significativo para o nascimento da cultura para uma pessoa. Por quê? Porque ele tem como atribuição definição de papéis compatíveis com os valores, né? Então, quando ele já vai começar a seleção, ele já vai tentar entender qual é o perfil ideal para ocupar certos cargos que sejam, então, compatíveis com os valores da empresa. É ele que vai desenvolver o treinamento, é ele que vai colocar ali quais são as atribuições e os comportamentos, o status mais esperado daquela pessoa. Não sei se deu para entender. Bem, acho que não. Ó, veja, nós estamos falando que a cultura nasce dentro das empresas, logo no processo de seleção. Depois ela vai se moldando conforme vai se socializando e se inteirando mais. Nesse sentido, os recursos humanos têm um papel significativo para o nascimento da cultura dentro das pessoas. Por quê? É os recursos humanos que vai definir qual é o perfil de comportamento e de pessoa ideal para ocupar determinados cargos. É ele que vai desenhar programas de treinamento para que as pessoas mudem o seu comportamento e vão aderindo à cultura e às características da empresa. É ele que vai incluir na pessoa qual é o herói, né? Quais são as histórias da organização, para que essa pessoa vai se inteirando mais da cultura. É ele também que vai definir a carreira, que vai destacar os heróis, que vai destacar qual é o comportamento exemplar, né? E é o próprio recursos humanos que vai interpretar mensagens que vêm de fora e que está sendo um empecilho, de repente, para o desenvolvimento da cultura da organização. Culturas e subculturas. Então, nós temos culturas e subcultura. Além da cultura, nós temos a subcultura. E é muito importante falar em subculturas, porque essa subcultura também influencia no comportamento das pessoas. A cultura são características que mais predominam dentro da organização. Isso é cultura organizacional. E as subculturas? As subculturas são características que não é compartilhada pela maioria, não é compartilhado por todos, mas que por um grupo específico tem. É compartilhado, de repente, por um departamento. Então, vamos supor que faz parte da cultura um vestimento, não sei, saias para as mulheres, um exemplo. Então, isso faz parte da cultura da empresa, porque a maioria das mulheres, maior parte delas, usam saias. Mas poucas mulheres usam calças. Isso faz parte da subcultura dessas mulheres, ok? Cultura compartilhado pela maioria, subcultura não é compartilhado pela maioria, mas pela minoria. Cultura organizacional e cultura nacional. Estamos falando da cultura organizacional, que elas têm características próprias, características específicas, aqueles elementos que nós estávamos conversando. Temos também a cultura nacional, né? Cultura nacional, cultura regional, enfim. Aqui na minha região, eu tenho uma cultura que é a maneira de falar. Aqui na nossa região, nós falamos caipira, né? Falamos né. Então, isso faz parte da minha cultura, né? Cultura regional. Se vem uma empresa de fora, do exterior para cá, talvez não tenha essa mesma cultura de falar né, de falar então, né? Todas as vezes. Talvez eles tenham uma outra maneira de falar. Então, veja, é divergente, às vezes, cultura organizacional da cultura nacional. Quando nós temos
uma organização da própria região, que o fundador é de uma região e vai estabelecer uma empresa naquela região, talvez não lhe cause tanto estranhamento. Por quê? Vai ser a mesma cultura, os mesmos valores, ou talvez bem semelhantes, tabus, ritos, né? Vai ser semelhante. Agora, se uma empresa vem de fora para cá, aí ela pode causar esse estranhamento. O que o livro fala é que as empresas multinacionais que vêm para o Brasil acaba sendo influenciada pela nossa cultura. A cultura nacional ela é mais forte do que a cultura organizacional. Então, se a empresa quiser se manter, se desenvolver dentro de uma nação, ela precisa ir se adaptando ao jeito daquela nação. Um dos exemplos que o livro fala é sobre o jeitinho brasileiro. Existe até sociólogos que trabalham sobre esse assunto, o jeitinho brasileiro, porque nós brasileiros temos esse jeitinho de tentar resolver as coisas. E as empresas multinacionais que vêm para cá, elas tendem a pegar esse jeitinho brasileiro para tentar resolver as coisas também. Então, veja, o jeitinho brasileiro, uma característica do brasileiro, faz parte da cultura brasileira. Uma empresa que vem de fora, de um outro país, pode não ter esse jeitinho brasileiro, mas chegando aqui, acaba sendo influenciada e pegando para si elementos da nossa própria cultura. Nós vamos dizer, enquanto sociólogo, que as identidades elas vão se homogeneizando, né? As pessoas vão conhecendo novas culturas e vão se transformando com elas, né? E isso acontece também com as organizações que vão se estabelecendo em países diferentes. Vão conhecendo novas culturas, novas características, novos rituais, novos mitos e tabus, e vão sendo influenciados e vão agregando a elas esses elementos culturais. Então, é isso que eu estava falando para vocês, né? Que as pessoas vão compartilhando os mesmos valores, as mesmas estratégias, e isso é muito positivo para a organização. Quando a cultura vai prevalecendo e as pessoas vão seguindo isso é bom, né? É um padrão que as pessoas vão adquirindo e isso é positivo, então, para a organização. Como ler a cultura de uma organização? Bem, como nós vamos conhecer quais são os elementos da cultura de uma organização? Primeiramente, vamos buscar como referência os ex-funcionários, associações de profissionais, recrutadores de executivos que trabalham para a organização. Tá, então eu vou começar a trabalhar em uma empresa, seria importante eu conhecer a cultura deles. Como eu posso fazer? Já vou começar a observar as pessoas que trabalhavam lá, como era, né, o que elas faziam, como elas se comportavam, quais eram as características dela dentro da organização. A própria pessoa que vai fazer a entrevista, vai te conhecer, também é uma pessoa para você tomar como referência. Então, essa é uma das maneiras. Investigue na literatura organizacional. É sempre bom ir para a entrevista de empresa, de empregos, já sabendo minimamente a missão, a visão, os valores da empresa, entrar no site da empresa, ela vai te fornecer como é a empresa. Sempre importante ler sobre a empresa para conseguir conhecer como é a imagem dela, a imagem que ela quer que outras pessoas conheçam. Observe o ambiente físico, fotos, vestuário, mobília, espaço entre as pessoas. Eu também sempre falo isso para vocês. O ambiente reflete muito no que a empresa quer. Se é uma empresa alegre, né, ela vai ter cores mais quentes, por exemplo, né? Talvez a mobília dela vai ser uma mobília alegre. Se for uma empresa que é mais séria, ela não vai ter essas cores laranjada, vermelha, amarela, né? Ela vai ter uma cor mais fria, que passa maior sofisticação para os clientes. A mobília, ela fala por si. O jeito que a empresa ela está organizada, ela também tem as suas estratégias com isso. Então, existem livros que falam sobre a psicologia das cores, que descreve
Se você quer que o cliente chega, consuma e vá embora, pegue ali a sua comida e vá embora, então você precisa ter nas paredes uma cor mais quente, né? Um laranjado, um amarelo, um vermelho, por exemplo. Se você quer que o cliente chegue, sente e permaneça ali por muitas horas, você precisa pintar o ambiente em uma cor que passe para ele um ar de tranquilidade, né? Para que ele possa ficar ali, se relaxar, descansar. Cores mais quentes já dá maior cansaço para as pessoas. E isso reflete, então, uma identidade da própria organização. O livro pontua vários tópicos, vários elementos de como ler a cultura, mas eu destaquei esses 3 só para nós conversarmos um pouquinho. Tópico 2, educação continuada. Pessoal, tá tudo bem até aqui? Vocês estão conseguindo entender? Tá muito rápido? Podemos seguir assim? Sim, professora, tá tranquilo. Ótimo, obrigada, Eric, pelo retorno. Pessoal, eu estou falando assim, tentando fazer um resumo. Caso vocês queiram perguntar, contribuir, fiquem à vontade para falar, tá bom? Educação continuada. Bem, nós vamos ler exatamente o conceito de educação continuada depois. Agora, vamos pensar educação continuada. O que nos faz pensar que é educação continuada? É uma maneira de aprendizagem que acontece de forma contínua, certo? As empresas precisam pensar em uma maneira que as pessoas possam aprender de forma contínua. Isso é educação continuada. Existem alguns meios de se ofertar essa educação continuada, que é educação à distância, universidade corporativa e coach. E é sobre esses 3 que o livro vem falar, sobre essas 3 maneiras de ter a educação continuada. Primeiramente, então, o livro fala sobre educação à distância. Bem, então a educação à distância é uma maneira de ter educação continuada. A educação à distância, ela se caracteriza por ser uma forma de ensinar e aprender mediado por tecnologias, onde as pessoas, quem está ensinando, quem está aprendendo, vai ser interligadas por meio de tecnologias. Então, veja, hoje nós estamos aqui em um meio de ensino e aprendizagem de educação à distância. Por que educação à distância? Eu estou aqui ensinando e aprendendo com vocês, e vocês também estão ensinando e aprendendo comigo. Nós estamos interligados por meio de tecnologia, por meio de um computador, um celular e a internet. Então, isso é uma forma de educação à distância. As empresas podem fazer isso dentro das organizações para ter treinamento? Sim, pode sim. A empresa pode, de repente, dar um treinamento em que o objetivo é ensinar e aprender, onde um treinador a pessoa que está treinando vai ser conectado por tecnologias. Porém, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de ensino, porque ele é um dos maiores meios de evasão. Então, muitas pessoas acabam desanimando com o ensino de educação à distância, né? Nós, na nossa vida, nós não estamos adaptados e preparados para esse ensino, nós viemos de um ensino e depois no ensino à distância existe uma outra maneira de aprender. Então, isso é algo que impacta o aluno, até ele conseguir identificar como é a melhor forma dele aprender na educação à distância, pode levar um tempo. Isso pode causar desânimo e, então, consequentemente, a evasão. Esse tipo de ensino, o ensino eletrônico, ele vai ser mais eficiente quando se tem um bom sistema de tutoria,
o mesmo conteúdo sendo ensinado de várias maneiras, e também uma opção diversificada para a pessoa que está estudando interagir com o conteúdo. Vamos tomar como exemplo aqui da Uniaselv. Vocês podem encontrar, né, o mesmo conteúdo no livro, participando do nosso encontro, na trilha de aprendizagem. Ainda a Uniaselv tem alguns mecanismos interativos na trilha de aprendizagem. Então, mesmo conteúdo sendo divulgado para vocês de maneiras diferentes. Ao mesmo tempo, essa maneira de interagir com vocês, né? Vocês podem entrar no nosso encontro para conversar. Fora do nosso encontro, vocês podem conversar com o tutor externo, vocês podem conversar com o tutor interno, vocês têm os professores, vocês têm o polo de apoio. Então, são maneiras diferentes de buscar a aprendizagem. Então, educação à distância, maneira de aprender e ensinar, mediada por tecnologias e que as empresas podem, então, aderir. Bem, educação corporativa também é um meio das empresas interagir. De desenvolver, então, o conhecimento. Como que o livro vem trabalhar isso? Ele começa dizendo que as empresas têm muitos desafios, é importante que ela oferte a educação de uma maneira contínua, para que as pessoas possam se adaptar a essas mudanças que vêm impactando as organizações e exigindo que elas mudem, que as pessoas mudem o seu trabalho, enfim. Então, o que é a educação corporativa? A educação corporativa é um projeto de educação desenvolvido pela empresa, e isso é algo que vai de uma maneira permanente, né? Então, é algo que não vai se encerrar. A empresa ela pode fazer um projeto de educação que vai envolver vários meios, várias formas de se aprender, e isso é educação corporativa. A questão da universidade corporativa. A universidade corporativa é um meio para se disseminar essa educação, para transmitir informações, para transmitir como é a cultura, como o que nós esperamos daquele funcionário. Isso é a educação corporativa. Falamos de educação à distância, educação corporativa e agora vamos falar dos coachings. Os coaches, eles surgem propriamente nos esportes. Para quê? Preparar a pessoa. O significado do termo coach vem disso, preparador ou técnico disso. O coach, o sentido dele é tentar extrair das pessoas o melhor de si, o seu potencial. O coach, ele nunca vai trazer respostas, mas ele faz perguntas para que a própria pessoa encontre as suas respostas. Bem, eu tenho as minhas críticas com relação a esse assunto, mas que o livro não trata, então eu não vou colocar, para a gente seguir também. Várias questões que eu vou trabalhando com vocês é algo que eu vou refletindo e tendo também as minhas críticas em si. E é muito importante que vocês também façam isso, né? Que vocês leiam e que vocês aprendam o que está escrito, mas que vocês tenham as suas próprias reflexões e as suas próprias opiniões a respeito daquele assunto em específico. Gestão do conhecimento. Quando a empresa fornece meios, fornece materiais, fornece treinador para fazer treinamentos para a pessoa aprender, então ela está fazendo o que? A gestão do conhecimento. O processo de gestão de conhecimento acontece ali no ambiente empresarial, sempre vai ser direcionado para o que a empresa quer, objetiva, né? Os interesses, as estratégias da empresa. O processo da gestão de conhecimento envolve a gestão das competências, gestão do capital intelectual e aprendizagem organizacional. O que é a gestão da competência? Gestão da competência engloba o conhecimento real, a habilidade e as experiências. Pessoal, quando eu falo assim, competência,
lembrem de CHA, né? CHA, conhecimento, habilidade e aptidão. Essas 3 palavrinhas CHA formam a competência. Fazer uma administração do conhecimento, da habilidade, das aptidões é o que nós chamamos de gestão das competências. Gestão do capital intelectual. O que é capital intelectual? Uma palavra tão falada no nosso meio, no meio de administração. Bem, o capital intelectual é a soma de todo o conhecimento da organização, de todos. Então, se eu tenho ali uma pessoa que a maioria é graduada, a maioria tem envolvimento com pesquisa, a maioria das pessoas é comprometida com aprender, eu posso ter uma boa soma de conhecimento dentro da organização. Isso é o que forma o meu capital intelectual, o conhecimento de todos de uma organização. Fazer gestão disso também é algo muito importante. A aprendizagem organizacional é o processo permanente de identificar quais são os erros e conseguir corrigir esses erros. Então, o processo de gestão do conhecimento envolve gestão das competências, gestão do capital intelectual e aprendizagem organizacional. Próximo tópico: avaliação do desempenho e suas premissas. Então, veja, nós estamos falando de recrutar, de selecionar, de treinar, de desenvolver, de integrar a pessoa dentro daquele processo, enfim. Existe algo muito importante também, que é o processo de avaliação. Nós estamos a todo momento sendo avaliados. Nós temos sempre pessoas nos avaliando e às vezes nós estamos em posições de avaliar outras pessoas. Existe um equívoco muito grande dentro do processo de avaliação, é ter avaliações muito superficiais, pouco objetivas de fato. Muitas pessoas veem a avaliação como se fosse uma forma de punição, mas na verdade o sentido da avaliação não devia ser esse. E nós vamos falar um pouquinho sobre o que interfere nesse processo de avaliação e inclusive vamos conhecer alguns modelos de avaliação que são utilizados. Bem, basicamente, então, o processo de avaliação, ele tem como objetivo julgar aspectos relativos ao cargo de uma pessoa, a como ela está desempenhando aquele cargo. Não é uma forma de punição, é uma forma de julgar como está sendo o desenvolvimento da pessoa em relação às suas atribuições que competem ao cargo que ela está ocupando naquele momento. Qual é o objetivo da avaliação? O objetivo da organização é avaliar como o funcionário ele está desenvolvendo aquelas suas funções, comparando com o que ele deveria realizar. Isso é a avaliação. Comparar o que ele está fazendo com aquilo que ele deveria fazer. Se ele está desenvolvendo bem, se ele está cumprindo metas, enfim. Além disso, a avaliação é um meio para se estabelecer critérios para aumentar salários, para dar promoções, enfim. Então, eu tenho ali uma nota para a pessoa, comparando ela com o que ela faz com aquilo que ela deveria fazer. Então, vou lá dar uma nota 7. Se ela alcançar 8, ela recebe, então, um aumento de salário. Se ela alcançar 9, vou dar a ela uma viagem, por exemplo. Então, esse é o sentido da avaliação, comparar e também estabelecer critérios para dar promoções, benefícios, entre outros. Existem alguns riscos dentro da avaliação de desempenho, então nós temos um risco subjetivo de julgar a pessoa, o valor da pessoa em si, o que nós achamos e julgamos da pessoa em si, e não daquilo que é importante para a empresa. Nós temos também a questão da unilateralidade, né?
que é valorizar aspectos que o próprio avaliador julga como importante, mas às vezes não é algo que a empresa julga como importante. Nós temos também a tendência central, que é o medo de prejudicar essa pessoa. Então, às vezes ela não está desenvolvendo bem o seu trabalho, porém nós temos medo dela não alcançar um ponto e não receber um aumento de salário, por exemplo. Um outro erro também é o efeito halo, que é atribuir pontos positivos com aquilo que aparentemente nos parece ser positivo, mas que de fato não é. Essa questão do efeito halo, às vezes nós até caímos na enganação da aparência da pessoa, né? Então, ela tem uma aparência, ela se veste bem, ela se maqueia bem, ela usa só salto. Isso me faz dar um valor positivo para essa pessoa, em comparação daquele que não se veste bem ou que não tem uma aparência boa, mas que seu trabalho é bom. Então, isso é a questão do efeito halo. A falta de memória, que é não lembrar de coisas mais antigas, mas focar apenas em coisas mais recentes. A supervalorização da avaliação, que é quando nós vamos acreditar que a avaliação por si só já vai conseguir corrigir o que a pessoa faz ou tem de errado em relação ao seu trabalho. A desvalorização da avaliação é um outro erro, de nós não acreditarmos que a avaliação ela possa contribuir para melhorar a questão da avaliação, no sentido de competência do seu trabalho. O que eu quis dizer com isso? Nós não acreditarmos que a avaliação ela vai ser positiva para melhorar aquilo que precisa melhorar. Falta de técnica, que é quando nós não estamos preparados para desenvolver aquela avaliação. Então, esses são os principais elementos aí da avaliação. Responsabilidade pela avaliação de desempenho. Existem várias maneiras de se fazer a avaliação. E algumas avaliações nós vamos dar a responsabilidade para o próprio avaliador avaliar a si mesmo, outras para o supervisor, outros para a equipe inteira, outros para o subordinado e outros para a comissão. Vamos conhecer um pouquinho mais. Nós temos a autoavaliação de desempenho. O que acontece nessa autoavaliação do desempenho? A própria pessoa avaliada vai refletir e julgar a sua eficiência, a sua eficácia diante daquilo que ela está fazendo e daquilo que ela deveria fazer. Então, é uma autoavaliação. A própria pessoa que está sendo avaliada vai se avaliar e julgar a si mesma. Avaliação pelo superior imediato, no caso, é o próprio supervisor ali do recursos humanos que vai fazer essa avaliação, às vezes o chefe mesmo vai fazer essa avaliação. Avaliação superior e subordinado por objetivos. Essa avaliação, ela é semelhante à anterior. O próprio supervisor vai fazer a avaliação. O que vai diferenciar é que aqui nós vamos ter a participação dos dois. Tanto a pessoa que avalia quanto aquela que está sendo avaliada vai participar e vai atribuir valores à sua avaliação. Não só atribuir valores, mas eles vão discutir o que precisa ser melhorado, o que está bom e o que está normal, e também vai acompanhar a melhoria desses pontos durante um tempo específico. É isso que vai diferenciar avaliação por superior imediato, avaliação superior e subordinado. Então, para resumir de forma geral, avaliação pelo superior imediato, o superior vai avaliar o funcionário e só. Avaliação superior e subordinado, o superior e o subordinado vão discutir esses pontos e os dois vão acompanhar as melhorias durante o tempo. Avaliação pela equipe. A própria equipe de trabalho vai avaliar uma pessoa. Então, hoje eu vou avaliar o educador social. Então, todos os outros que trabalham com o educador social vai avaliar ele. Avaliação 360 graus. O que significa isso?
Nesse tipo de avaliação, todos que participam ali da empresa vão avaliar aquele funcionário. Então, ele mesmo vai se avaliar, o superior, a equipe, os subordinados a ele, se tiver, os clientes, os fornecedores, todos que participam ali da empresa vai fazer essa avaliação. Avaliação pelo subordinado. Na avaliação pelo subordinado, é o avaliado que vai avaliar a própria empresa, o próprio chefe, o próprio supervisor. Então, é o avaliado e a equipe que avalia e atribui valores ao supervisor. Avaliação por comissão. Então, é escolhido pessoas de dentro da organização, de várias áreas da empresa, e essas pessoas podem ter ligação direta ou não com o avaliado, e essas pessoas que vão avaliar. Então, é uma comissão própria para avaliação. Pessoas vão se reunir dentro da empresa para agregar valores e avaliar as demais. Algo muito importante é essa questão do feedback, né? Dar um retorno para o funcionário da sua própria avaliação. Como nós começamos, então, um retorno? Primeiramente, destacar sempre os aspectos bons. É isso que nós vamos fazer inicialmente. Por quê? Quando nós conseguimos uma introdução legal daquilo que ele está fazendo, de coisas boas, de coisas positivas que ele está fazendo, ele vai aceitar melhor os aspectos negativos depois. Então, por isso que o livro recomenda sempre começar pelos positivos. Nós não devemos se limitar apenas aos resultados do trabalho, às metas, aos números da empresa, mas nós precisamos avaliar todo um contexto em si. É muito importante que nesse feedback, quando vocês estiverem na posição de avaliar, não compare o resultado dele com o resultado de outras pessoas. Por quê? As pessoas são diferentes, têm as suas próprias características, têm as suas próprias dificuldades, limitações e têm as suas próprias questões mais positivas e em potencial também. Então, por isso que não é legal comparar resultados de outras pessoas. E sempre se atentar, deixar claro para a pessoa que está recebendo feedback que você não está avaliando a pessoa, a personalidade daquela pessoa, a sua essência em si, que você está apenas avaliando aspectos relativos ao trabalho e que está influenciando no trabalho. Então, é dessa maneira que o livro sugere que se faça, então, o feedback. Bem, depois o livro segue falando sobre métodos e modelos de avaliação de desempenho. Ok, nós já fizemos uma introdução geral sobre essa avaliação, o objetivo dela, o que é essa avaliação. Agora o livro vem mostrar para vocês modelos, né, instrumentais específicos que vocês podem utilizar para fazer essas avaliações. Quais são os modelos que o livro trabalha? Ele vem falar de escalas gráficas, ele fala também de escolha forçada, pesquisa de campo, incidentes críticos e métodos modernos de avaliação de desempenho. Bem, vamos lá então. Vamos conhecer cada um desses modelos. Então, lembrando, nós já falamos de avaliação, agora nós vamos falar de modelos que vocês podem utilizar para fazer a avaliação de desempenho. Bem, o primeiro modelo que o livro apresenta se chama escala gráficas. Como funciona essa escala gráfica? Vou pegar a caneta para vocês. Primeiramente, ele indica que nós escolhemos quais fatores são importantes a serem avaliados. Nesse caso, nós temos aqui a produção, a qualidade, o conhecimento do trabalho, a cooperação e a compreensão de situações. Então, são esses fatores que foram importantes para essa empresa que criou esse modelo.
Depois, eu preciso criar fatores de avaliação. O livro sugere que vá de 5 a 10. Nesse caso, quais são os fatores de avaliação? Ótimo, bom, regular, sofrível e fraco. Esses são os fatores de avaliação. Nesse caso, eu tenho 5 fatores, mas vocês podem ir criando mais, e o máximo que o livro sugere é 10 fatores. Então, aqui nós vamos avaliar como que a pessoa está em relação à sua produção. Ah, ela produziu bem, né? Ela sempre ultrapassa as metas, os padrões, então está ótimo. Ah, às vezes, de vez em quando, ela ultrapassa os padrões, então está bom. Olha, ela satisfaz os padrões, então está regular. Olha, sempre ela produz abaixo, às vezes, na verdade, ela produz abaixo, então ela está sofrível. Olha, ela nunca alcança os padrões, ela sempre está abaixo dos padrões, então está fraco. E assim vai se avaliar os outros itens. Qualidade, né? Está bom, está ótimo, está regular, sofrível e fraco. Conhecimento, vamos fazer essa avaliação também. Cooperação e compreensão também. Então, isso que nós apresentamos aqui a vocês é escalas gráficas. Além da escala gráfica, nós temos um outro modelo de avaliação que é chamada de escolha forçada. Como funciona a escolha forçada? Aqui eu tenho uma série de frases. Eu tenho ali, ó, apresenta produtividade elevada. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Comportamento dinâmico. Tem dificuldade com números. É muito sociável. Tem espírito de equipe. Gosta de ordem. Não suporta pressão. Aceita críticas construtivas. Dificuldade em lidar com pessoas. Tem bastante iniciativa. Gosta de reclamar. Tem medo de pedir ajuda. Tem potencial de desenvolvimento. Toma decisão com critérios. É lento e demorado. Conhece seu trabalho. Então, essas são algumas frases. Para eu avaliar, eu preciso escolher entre essas frases o que é mais positivo no funcionário e o que é menos positivo no funcionário. Então, eu vou pegar essa frase aqui. É muito sociável. É muito sociável? Não. Então, eu vou marcar um xizinho aqui, que significa que eu escolhi essa frase, e eu vou colocar aqui um sinal de menos. Então, essa é a característica mais ruim que eu vejo ali no meu funcionário. Agora, eu preciso pensar em frases positivas. Quais dessas frases aqui que é um potencial para o funcionário? Olha, ele tem bastante iniciativa. Então, eu vou lá, faço um X, porque eu escolhi essa frase, e vou colocar aqui um sinal de mais. Então, é dessa maneira que eu faço a escolha forçada. É daí que vem o próprio nome, escolha forçada, porque me força a escolher entre as frases que eu tenho nessa avaliação. Conhecemos, então, escalas gráficas, escolha forçada. Depois o livro fala da pesquisa de campo. Como funciona a pesquisa de campo? Bem, a pesquisa de campo, ele não vai ser algo perguntado para o próprio funcionário. Vai existir um especialista que vai aplicar uma entrevista, um questionário com os gestores daquela pessoa. E assim ele vai definir como vai ser a avaliação. Então, esse especialista vai pegar esse questionário e vai perguntar para o gestor, né? Por que o desempenho foi insatisfatório? Então, aí ele vai escrever lá. Que motivos podem justificar esse desempenho? Então, ele vai escrever lá. Esse especialista, ele vai auxiliar os gestores a refletir e a pensar mesmo o porquê disso, o porquê daquilo. Porque, às vezes, nós, enquanto posições de avaliadores, nós vamos lá e colocamos uma nota padrão. Mas e aí?
por que, de fato, é essa nota, né? E aí, esse especialista vai auxiliando os gestores a refletir se essa nota está justa ou não está justa. E essas perguntas vão auxiliando, então, na definição da nota. Além desses métodos, existem também incidentes críticos. Esse é o nome de um outro método, incidentes críticos. Esse método de incidentes críticos é o que eu particularmente mais observo nas empresas aqui da minha região. Bem, então nas empresas que utilizam esse método, vai colocar ali qual é o ponto fraco e o ponto forte de uma pessoa. É muito comum isso aqui. O que ela tem de positivo e o que ela tem de negativo e só. Então, veja, aqui nessa coluninha, a pessoa listou os aspectos positivos. Sabe lidar com pessoas, facilidade em trabalhar com equipe, apresenta ideias inovadoras, tem características de liderança, facilidade de argumentação, espírito altamente empreendedor. Então, pontos positivos aqui. Na outra coluna, eu vou ter os aspectos negativos. Então, auxilia a pessoa a pensar quais são os aspectos negativos. Apresenta erro, apresenta falta de visão ampla do assunto, demora em tomar decisões, espírito conservador e limitado, dificuldade em lidar com número, comunicação deficiente. Então, são pontos negativos. Existe uma crítica em relação a isso. Na verdade, todos os métodos têm seus pontos positivos e seus pontos negativos. Nesse caso, o que é negativo aqui é que não mostra qual é o comportamento normal, né? Apenas elenca comportamentos excepcionais e assim, ao extremo, né? Quais são o comportamento negativo e qual é o positivo, mas qual é o comportamento que está ali no meio, né? Que é considerado normal. Métodos modernos de avaliação de desempenho. Então, eu apresentei a vocês os métodos mais tradicionais, que mais se utiliza ali dentro da empresa. Mas, ao longo do tempo, conforme a sociedade vai se modernizando, as empresas vão se modernizando, e uma das coisas que se transforma dentro das empresas é a maneira de avaliação. Então, pode ser que vocês se deparem com vários tipos de avaliações que não são tradicionais, mas que são avaliações mais modernas. Um dos exemplos utilizado aqui pelo livro é a avaliação de desenvolvimento participativa por objetivos, que é o que se chama de APPO. Como funciona esse tipo de avaliação? Nesse tipo de avaliação, tanto o gerente quanto o funcionário vão participar dessa avaliação. Então, veja ali nas etapas que o livro coloca. O gerente e o subordinado se reúnem. Então, veja, não é algo que o gerente vai colocar ali de nota e pronto, mas o gerente e o subordinado vão se reunir. Os dois vão formular os objetivos, né, do trabalho e da avaliação, o que precisa, né, melhorar ou não. A ação individual do gerente, o próprio gerente vai refletir sobre a sua própria ação em de dar condições para que o funcionário desenvolva suas atividades da melhor maneira, porque a empresa ela também pode ter influência nos resultados positivos ou negativos do subordinado. Por isso que cabe também ao gerente, nesses métodos mais modernos, avaliar se a empresa está dando condições de recursos materiais, humanos e financeiros para que o colaborador ele possa desenvolver também de uma forma positiva o seu trabalho. Ação individual do subordinado desempenhar as tarefas. E o próprio subordinado também vai avaliar, né, as suas ações para desenvolver as suas tarefas. E os dois fazem essa ação e essa avaliação conjunta de ambos os lados. Então, esse é um dos métodos mais tradicionais. Sistema de benefícios. Vamos lá para o sistema de benefícios. Bem, então, vamos lá naquela nossa linha fazer a nossa retroação.
Bem, então nós estamos falando de gestão de pessoas. Gestão de pessoas envolve recrutar, selecionar, integrar a pessoa quanto às normas, né, e socializar a pessoa no ambiente de trabalho, treinar, desenvolver e também a questão da remuneração, também entra aqui, avaliação, remuneração, né, tudo isso que nós estamos conversando até aqui faz parte, então, dos recursos humanos. Esse item, ele vem falar para nós da parte de benefício, da parte de remuneração. Os benefícios são algo importantíssimos, né? Porque são eles que vão motivar as pessoas a continuar ali, né? Existem algumas teorias, inclusive que nós já estudamos, principalmente lá no primeiro semestre, quem já fez a disciplina de fundamentos, também venho falando com vocês, relembrando ao longo do nosso ensino, é aquela ideia de pensar que as pessoas trabalham apenas por dinheiro. Isso também não é verdade. As pessoas trabalham sim motivadas por dinheiro, mas também existem outras necessidades que as pessoas buscam sanar por meio do trabalho. Mas a questão do benefício também é algo que motiva, não é só o benefício. O livro não fala isso aqui, mas eu gostaria de reforçar isso com vocês. Não é só o salário que motiva as pessoas. Ter boas condições de trabalho, ter segurança no trabalho, sanar outras necessidades, como, por exemplo, necessidades sociais, é algo também que motiva as pessoas. Mas vamos focar aqui na questão do benefício. Ok, então sabemos que os benefícios motivam as pessoas e é algo que vai influenciar na qualidade de vida das pessoas. Bem, o que são esses benefícios? Benefícios são regalias e vantagens que a organização vai conceder como uma forma adicional a mais do que o salário para os funcionários. E esses benefícios, eles podem livrar os funcionários de possíveis transtornos, como, por exemplo, ter estacionamento, né, ali próprio para que a pessoa possa estacionar para ir trabalhar. Então, pode livrar o funcionário de permanecer por muito tempo procurando uma vaga para que ele possa estacionar. Ter meios bancários dentro da empresa, caixa bancário para os funcionários, também é um benefício que pode livrar os funcionários de transtorno, ter que sair do local de trabalho na hora do almoço, enfrentar filas, enfim, para conseguir fazer uso de serviços bancários. Então, livram sim de transtornos, ok? Benefícios é o que? Regalias e vantagens que as organizações concedem de uma maneira adicional ao salário para os funcionários. Esses benefícios, eles surgem com base na lei trabalhista e previdenciários, que ali na própria Constituição Federal vem trazer para nós um rol de benefícios e de direitos que os trabalhadores têm. Então, eles surgem de lá, eles podem surgir de negociações sindicais, de acordo coletivo com a categoria e com as empresas, dedução de impostos. Algumas empresas têm dedução de impostos quando fornecem certos benefícios e também surgem de lá. Competição entre as empresas pela mão de obra e pela responsabilidade social. Então, existem certas regiões que nós temos pouca mão de obra, então existe aí uma competição entre as concorrentes por quem consegue mão de obra e muitas vezes por quem consegue mão de obra qualificada. Para ter boa mão de obra qualificada, é necessário, então, dar bons benefícios. E a questão da responsabilidade social também, o que se tem muito falado ultimamente, né? De dar boa saúde para o empregador, na questão da saúde mental, saúde física, entra aqui como a responsabilidade social e às vezes tem muitos benefícios que podem trazer aí essa questão da saúde física, saúde mental melhorada nos nossos trabalhadores, ok? Benefícios, vantagens, regalias que a organização fornece aos funcionários como uma forma adicional ao trabalho. Elas podem surgir
da própria legislação, de acordos sindicais. Ela pode surgir porque a empresa recebe dedução de impostos para fornecer esses benefícios, pode surgir por causa da competição de mão de obra e também pela responsabilidade social. Quais são as formas de benefícios sociais? Nós temos os benefícios assistenciais, benefícios recreativos e planos supletivos. Qual é a diferença deles? Bem, os benefícios assistenciais vai fornecer para o funcionário, para a família dele, segurança, né? Vai fornecer previdência, se acontecer alguma situação imprevista. Por exemplo, alguém ficou doente na família, mas a empresa tem o benefício de assistência médica. Aconteceu alguma situação de, sei lá, dor de dente de alguém. A empresa tem assistência odontológica. Então, benefícios assistenciais, a empresa vai fornecer ao funcionário e à família dele questões de segurança e também de previdência, caso aconteça alguma situação inesperada. Benefícios recreativos são aqueles fornecidos às pessoas e muitas vezes à sua própria família para que se tenha condições psicológicas, físicas, de repouso, recreação, entre outros. Por exemplo, tem empresas que têm vínculo com algum clube, né? Então, o funcionário paga menos naquele clube se for daquela empresa. Então, o benefício recreativo, né? Poderia citar, por exemplo, música ambiente, né? Música ambiente dá ali uma questão psicológica, né? Um benefício psicológico, talvez, para um funcionário. Benefício recreativo. Ter na empresa áreas de lazer nos intervalos também é um tipo de benefício recreativo. Porque você parar um pouco, né, descansar um pouco durante a sua jornada de trabalho, já é comprovado que isso, além de trazer melhorias nas condições físicas e psicológicas do funcionário, melhora também a sua própria produtividade. Planos supletivos. Planos supletivos é aquilo que eu estava falando anteriormente, que livra o funcionário de certos transtornos, porque ele vem dar algumas facilidades para, inclusive, melhorar a qualidade de vida desse funcionário. Por exemplo, estacionamento privativo, né? Evita que o funcionário fique procurando uma vaga de estacionamento para trabalhar. Agência bancária no emprego, a mesma questão. Livra o funcionário de certos transtornos. Planos de benefícios e seus objetivos. Bem, tem uma série de objetivos, esses benefícios. Eles podem diminuir desgaste físico e psicológico, melhorar a qualidade de vida, proporcionar ao recrutamento e seleção condições para atrair novos candidatos, diminuir o abstencionismo e a rotatividade, reduzir o custo hora da empresa, minimizar as deficiências relacionadas aos serviços sociais prestados pelo governo, como, por exemplo, segurança e transporte. Bem, pessoal, existe algo que eu acho que é até uma crítica minha, que eu nunca falei para vocês, mas que para que o funcionário trabalhe bem, ele precisa ter boas condições físicas e de saúde. Para ele ter boas condições físicas e de saúde, ele precisa ter qualidade de vida, ele precisa ter acesso a serviços sociais, então ele precisa ter acesso a esses benefícios. Muitas vezes, o governo, o poder público, não consegue dar a ele meios para que ele tenha uma boa saúde física, uma boa saúde psicológica, ter acesso a serviços sociais. Quando a empresa ela dá esses benefícios, é uma forma de manter a qualidade de vida desses profissionais para que ele trabalhe bem, para que ele fique bem, para que ele mantenha a sua saúde, para que ele possa produzir cada vez mais. Ao mesmo tempo, a questão dos benefícios é uma forma de atrair mais candidatos, né? Novos candidatos para a empresa. Vou citar um exemplo para vocês.
A profissão de assistente social, ela não o piso da categoria não é fixo, né? A gente não tem uma determinação do piso da categoria. Então, a gente pode encontrar profissionais assistentes sociais recebendo vários tipos de salário, desde muito pouco até um valor muito alto. Acontece que dificilmente pessoas se candidatam a vagas por um valor muito inferior. Então, eu já vi vaga que a pessoa recebia menos do que um salário mínimo, R$ 800. Então, dificilmente vai ter candidatos para essa vaga. Agora, quando nós temos uma seleção para assistente social com valor alto, que tem esses benefícios, principalmente o que eu vejo que nós somos mais atraídos é por questão de bolsa de estudo, né? Empresas que fornecem bolsa de estudos. Com certeza sempre tem muito candidato. Então, a empresa que quer contar com candidatos, bons candidatos, candidatos qualificados, ela precisa melhorar o seu benefício para conseguir atrair mais pessoas para o seu recrutamento e depois fazer a sua seleção. Desenho do plano de benefícios. Bem, nós estamos falando, né, o quanto o benefício é bom, às vezes parece tão simples dar o benefício para as pessoas, mas não é. Para conseguir, de fato, efetivar, implementar um sistema de benefício, nós precisamos levar em conta algumas questões. Nós precisamos levar em conta o princípio do retorno do investimento e também da responsabilidade mútua. O princípio do retorno do investimento quer dizer o quanto esse benefício ele vai contribuir para a melhoria do trabalho e, de fato, para a qualidade de vida das pessoas que trabalham na minha empresa. Porque, às vezes, eu tenho uma empresa que as pessoas não se interessam ou que não faz sentido para elas determinados benefícios. Então, às vezes, eu tenho ali pessoas que não se interessam por benefício de bolsa para fazer uma graduação. Então, faz sentido eu investir nisso? Não. Então, nós precisamos levar em conta o quanto esse benefício vai trazer para nós de investimento também. E sempre dar o investimento, investir em coisas de fato que as pessoas se interessem e que vão de fato melhorar a qualidade de vida dela. O princípio da mútua responsabilidade significa que esses benefícios não vão ser custeados apenas pelas empresas, mas que parte de uma responsabilidade mútua é custeado uma parcela pela empresa e uma outra parcela pelos funcionários. O que eu vejo muito nisso é a questão do vale transporte, que é o que eu tenho mais acesso em relação a benefícios. Metade é pago pela empresa e metade é pago pelo próprio funcionário. Precisamos levar em conta uma série de questões, né? Levar em conta que esses benefícios eles precisam estar ligados com as contribuições previdenciárias, então o benefício não substitui contribuições previdenciárias. Nós precisamos considerar, né, se de fato nós vamos ter evidências que vai melhorar o desempenho com esses benefícios. Nós precisamos considerar que os benefícios não aumentam necessariamente a motivação das pessoas. Então, nós vamos dizer, os benefícios motivam as pessoas? Sim, motivam, mas como eu estava falando no começo da aula, ali na introdução do tópico, não é só isso que motiva as pessoas. Qualidade de vida, segurança no trabalho, entre outros elementos, também motivam as pessoas. Muitos funcionários não valorizam os benefícios. Então, tem muitos funcionários que ele não vai final de semana no clube, mesmo tendo desconto, porque participa da empresa. Muitos funcionários podem ter uma área de lazer dentro da empresa para ir, mas ele não vai lá participar. Às vezes ele prefere deitar, ficar relaxando ali, mas não vai lá participar. Então, não vamos ter em mente de que vou criar uma área de lazer, todo mundo vai usar, porque isso não é verdade. A tendência do mercado, os sindicatos e os concorrentes exercem pressão permanente para aumentar os benefícios espontâneos. Então, isso é um fato, né? Os sindicatos que representam uma classe de trabalhadores sempre vai fazer pressão para que as empresas possam
fornecer benefícios e ainda elevar o valor desses benefícios. Os custos dos benefícios tendem a crescer muito. Então, por isso, vale a pena avaliar se de fato é um investimento que compensa dentro da sua organização. Último slide. Decisões para implantação de um plano de benefícios. Bem, nível de atuação do plano. O plano de benefício, ele pode ter 3 características. Ele pode ser ousado e agressivo, ele pode ser mantenedores e divisão interna, e ele pode ser conservadores. Qual é a diferença deles? O primeiro nível, ousado e agressivo no mercado, é aquele que vai ser ofertado para atrair funcionários candidatos para uma vaga qualificado. Então, eu vou fornecer benefícios para conseguir atrair pessoas qualificadas. Então, o seu nível de atuação no plano é ousado e agressivo no mercado. Já o outro nível, mantenedores e divisão interna, ele vai ser efetuado para atender às expectativas do funcionário da organização. Então, eu não vou desenvolver aquele plano de benefícios para atrair pessoas qualificadas, apenas para atender às expectativas dos colaboradores. O nível de atuação do plano, conservadores. Esse nível vai fornecer somente aqueles benefícios que estão na lei e que tem um custo que não é muito significativo, digamos assim. Então, férias, 13º, então são esses tipos de benefícios que está previsto em lei e toda organização precisa cumprir. Então, se a sua empresa oferece apenas esse tipo de benefício, então o nível de atuação do seu plano é considerado conservador. Informar os benefícios. É muito importante que os colaboradores conheçam quais são os benefícios que tem na organização, quais são as condições e os requisitos para ter acesso a eles. Bem, então é aquilo que eu sempre falo a vocês, né? Se o funcionário não sabe, né, não tem essa informação, então não tem como ele ter acesso. Acompanhar os custos. É muito importante verificar se esse benefício está trazendo melhoras importantes para a empresa, como nós estávamos conversando anteriormente. Vamos ofertar os benefícios, mas também nós precisamos avaliar se está valendo a pena esse investimento. Como nós podemos verificar isso? Sempre acompanhando os custos, né, total dos benefícios, os custos dos benefícios por colaborador, o retorno desse investimento, o impacto financeiro desses benefícios na folha de pagamento e o custo de participação da empresa e do colaborador no plano. Fazendo a análise desse item, nós vamos conseguir, então, desses itens, nós vamos conseguir, então, avaliar se está valendo a pena, se eu consigo melhorar, se eu consigo diminuir alguma questão, para que esses benefícios eles possam ser melhor efetivados. Bem, pessoal, é isso que eu preparei para vocês. Alguém tem alguma dúvida?